Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será engajamento das pessoas, chave para o sucesso na melhoria contínua. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer de estar comigo para um bate-papo a Dávia Viana. Ela é Head de Gente e Gestão da Dasarte Engenharia, e a Juliana Pamplona, que é fundadora da Influir Treinamento e Desenvolvimento. Essa live ela está sendo gravada, depois a gente vai compartilhar ela no canal do Grupo Lean no YouTube. E o pessoal que está online aqui com a gente, fica à vontade para colocar suas perguntas desde já aqui no chat, que eu faço a moderação e vou direcionar para as nossas convidadas. Dávia, Juliana, sejam bem-vindas. Obrigada. Por terem aceitado o nosso convite. E, por favor, a gente gostaria de conhecê-las. Bora lá, deixa eu começar. Bom, gente, sou daqui do Ceará, né? Tô no Nordeste. Depois bota aqui no chat só para eu saber de onde vocês estão falando, tá? Tenho certeza que tem gente do Brasil todo. Sou engenheira química de formação e aí entrei no mundo da melhoria contínua em 2008 e passei a implantar TPM e WCM em grandes multinacionais, quando em 2020 resolvi que eu queria compartilhar mais meu conhecimento e fundei a Influir Treinamento e Desenvolvimento. Então, eu já estou mordida aí pelo vírus da melhoria contínua há bastante tempo, com a implantação de TPM, com prêmio no Japão, e aí vai ser um prazer gigantesco hoje compartilhar com vocês um tanto de coisas que eu já fiz para engajar as pessoas e trazer para vocês o que realmente dá certo, o que não dá certo, para que vocês consigam ter esses resultados lá nas fábricas de vocês. Obrigada, Bruno, pelo convite. Uma honra estar compartilhando aqui todas essas estratégicas, táticas, maluquices que a gente já fez para engajar pessoas. Obrigado. Boa noite, gente. Bruno, obrigada pelo convite. Eu sou a Dávia, eu sou profissional de RH, eu tenho uma experiência. Eu estou começando a parar de contar, porque já está começando a fazer conta, né? Então está ficando complicado. Mas eu já tenho aí um pouco mais de 15 anos na área. Sou mentora, coaching, sou parceira da Gil na Influir nos assuntos, né, no pilar de pessoas. Então, como eu comentei, né, já estou há bastante tempo no mercado, sou cearense também, né, assim como a Gil. E já atuei em vários segmentos, né? O segmento da indústria, que foi onde a gente se conheceu há alguns anos, varejo, healthcare e agora na construção civil, né? Incorporadoras de uma maneira geral. Então vai ser um grande prazer falar sobre um tema que eu amo, né? Sou completamente apaixonada pela minha área, pelas pessoas de uma maneira geral. Então espero que eu possa contribuir de alguma forma para essa noite. Obrigada, tá? Estou à disposição para a gente bater esse papo. Excelente, pessoal. Essa é a terceira temporada das lives que eu tenho feito pelo Grupo Lean, anual. E esse é um tema bem interessante, porque todo mundo tem essa necessidade de tratar esse assunto. Todo mundo trata isso nas seus programas de implementação. Mas eu percebo aí ao longo dos 18 anos de Grupo Lean que é um tema pouco debatido fora do meio corporativo. Em eventos, em lives, congressos, ele não é tão explorado assim. E hoje a ideia seria a gente entender um pouquinho por que que isso acontece, né? E entender delas também tem uma ampla experiência para saber as estratégias que elas desenvolveram até hoje, que levaram a ter casos de sucesso, e vai ser muito legal também elas compartilharem coisas que, olha, não foi tão bom assim. Então, para a gente começar, eu queria escutar de vocês já de bate-pronto, quais são aquelas estratégias vencedoras que vocês recomendam para engajar as pessoas em processos de melhoria contínua? Tá, Bruno, eu vou já compartilhar aqui um slide que eu uso bastante com os meus alunos e no dia a dia aqui da Influir sobre engajamento. Mas antes de falar que estratégias a gente utiliza, eu queria trazer à tona um ponto, que é o seguinte:
falar de melhoria contínua como um todo, seja Lean, seja TPM, seja WCM, é falar que por trás de tudo isso existem pessoas, né? Parece chover no molhado, mas não é, gente. Dentro das organizações, é um negócio extremamente desafiador engajar as pessoas e mais. Já vou deixar a bola quicando, daqui a pouco vocês jogam cadáver. Trazer o RH para jogar junto, né? Então, antes de falar dessas estratégias, trazer esses 2 pontos, sabe, para a gente pensar. E tem até uma frase do Taichi Ono que ele fala que falar de excelência operacional, de melhoria contínua, é falar de métodos simples que possam ser utilizados por todas as pessoas. E aí vem pessoas. No fim das contas, é de gente que nós estamos falando. Porque seria muito fácil você pegar um formulário e só replicar em todas as fábricas que você passa ou em todos os teus clientes, né? O método está aí, mas por que em alguns lugares dá certo e em outros não? E aí eu vou compartilhar, já sugiro, gente, dá um print nessa tela que eu vou colocar e guardem com muito carinho, porque são coisas que vocês vão usar, sim, no dia a dia para engajar as pessoas. A primeira coisa é desdobrar objetivos e metas. As pessoas precisam saber o que é esperado delas. Quais são os resultados, quais são os desafios, quais são as metas que elas têm. E aí a gente vai se deparar no mercado de trabalho com pessoas que são movidas a desafio, pessoas que não são movidas a desafio. Mas, de modo geral, desdobrar esses objetivos e metas é uma forma de dar clareza. É dizer, ó, é isso que você tem que perseguir. É isso que você vai ser cobrado no seu dia a dia para bater essas metas. E a gente também não pode ser inocente com a questão de que, se não bater a meta, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? Nós somos profissionais de mercado e a gente sim precisa dar retorno para as companhias onde a gente trabalha. E isso se dá através de você bater as metas e cumprir os objetivos e os desafios que são dados. E aí, com esse desdobramento muito claro de objetivos e metas, definir papel e responsabilidade, né? Qual é o papel do operador diante desses objetivos e dessas metas? Qual é o papel e a responsabilidade da média liderança? Qual é a rotina que essas pessoas precisam fazer para chegar nesses objetivos e nessas metas? Quais são as responsabilidades? O que a gente espera? E aqui, quando eu falo de papéis e responsabilidades, não é aquela coisa bonita, escrita na descrição de cargo, que está lá no sistema de gestão de documentos. Eu estou falando de um negócio extremamente detalhado, de dizer assim, supervisor de produção. Todo dia você tem que saber como está o absenteísmo da sua área. Todo dia você tem que conversar com o seu time para saber se teve alguma questão de segurança, de qualidade, se eles estão com alguma ideia de melhoria na cabeça, estão com alguma dificuldade. Então, é definir papel e responsabilidade não no amplo, mas ali no específico, tá? Tem uma estrutura de reunião. Gente, estrutura de reunião, eu estava até comentando com o Bruno um pouquinho antes. Já teve gestor que me perguntava qual era o cardápio de reunião da semana, né? E aí, ter uma estrutura de reunião não é aquela coisa chata, putz, mais uma reunião para eu ir. Não, tem que ser uma coisa embasada para bater os objetivos e metas. Por isso que ela vem depois. Primeiro eu preciso saber para onde eu quero ir. E dentro da fábrica, para onde eu quero que as minhas pessoas sigam. Qual é o papel de cada um nessa rota? E a gente vai ter uma estrutura de reunião para se comunicar melhor e se comunicar formalmente.
uma estrutura de reunião para descer diretriz, para subir informação. E aí tem a figurinha clássica lá, né, do triângulo, que vem do estratégico, tático, operacional. E é exatamente isso, gente. Quais são as reuniões que precisam ter em cada um desses níveis para garantir esse fluxo de comunicação? Comunicação clara, de cima para baixo, e coleta de informações de baixo para cima, vindas desde o chão de fábrica, para saber se cada um que está ali no nível hierárquico está cumprindo seu papel e responsabilidade e se toda a organização está no mesmo rumo, que é o rumo do planejamento estratégico, que é o rumo dos indicadores e das metas. Só que, por outro lado, a gente sabe que fazer tudo isso é um caminho um tanto árduo. E nós, seres humanos, somos movidos a reconhecimento. Nós temos necessidade de validação. E aí vem o lado, né, de nós, profissionais de melhoria contínua, também precisamos entender um pouquinho de comportamento humano para poder levar tudo isso de uma forma mais leve para as pessoas. Porque se você chega simplesmente e diz, ó, a partir de agora é assim que a banda toca, primeira coisa que acontece com qualquer um de nós, repulsa. Então, já se vai chegar com muita coisa nova. Estruturas que nunca aconteceram. Estrutura de indicadores, de papéis e responsabilidades formais, de reuniões formais. E aí a gente precisa aprender a celebrar as conquistas. As pequenas conquistas. E aí, quando eu falo de celebrar conquistas, gente, precisa entender o que é que motiva as pessoas da tua fábrica. Também não é uma receitinha de bolo. O que motiva o cearense é completamente diferente do que motiva o pernambucano, tá? Eu trabalhei nos dois estados, eu tenho clientes nos dois estados, é completamente diferente. O que motiva o pessoal do Sudeste e do Sul também é diferente. Mas, assim, é olhar para as pessoas e dizer, o que essas pessoas vão gostar? E aqui eu já deixo um ponto que muitas pessoas me trazem. Gil, eu vou atrelar isso ao salário, a dinheiro. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão criar um time de mercenários dentro da fábrica, que vai fazer as coisas porque vai ganhar R$ 100, R$ 300, R$ 200 no fim do mês. Não façam isso. Celebrem as conquistas das formas mais simples possíveis. Desde um bolo no refeitório, com refrigerante e salgadinho, até, às vezes, um jantar para aquele colaborador e toda a sua família, num restaurante que ele não teria condição de ir. Gente, eu e a Davi, a gente passou por uma situação na empresa onde a gente trabalhava junta, que para alavancar, o pessoal de RH, dentro do pilar de educação e treinamento, montou um programa de reconhecimento. E aí, o prêmio no final do ano para o ganhador, para a pessoa que se destacasse, era uma viagem para conhecer uma das fábricas da Skincariol na época que tivesse com o TPM mais avançado. Gente, isso é tão bobo para nós, mas é tão grandioso para quem nunca teve a oportunidade de viajar de avião, que vocês não têm ideia. Eles E ficavam aí, nervosos, os colaboradores. eles ficavam nervosos, eles iam nos procurar, qual era a roupa que levava, como era que se comportava, como é que ia fazer. Gente, é algo inesquecível. E aí, celebrar as conquistas tem que ser esse algo inesquecível, sabe? É uma, é uma plaquinha que o colaborador vai levar para casa. Eu falo que o jeito mais simples de saber como celebrar as conquistas é você se entender como colaborador. O que é que você gostaria de levar para casa?
né? O que que você gostaria de levar para a sua família? Porque em casa a gente busca a validação é da família. Quem tem filho, marido, esposa, pai, mãe, a gente quer levar alguma coisa para mostrar. Uma caneta, um bloquinho, uma plaquinha, uma medalha, um voucher num restaurante que seja parceiro da empresa, uma diária de hotel em um lugar. Aqui, Bruno, por muito tempo a Skin Carol foi parceira do Beach Park. Cara, você dá entrada do Beach Park, que hoje custa quase R$ 300 por pessoa, para um colaborador, a esposa e todos os filhos dele que tivessem cadastrados no sistema da empresa, e a gente ainda dava o transporte, porque muitas vezes a pessoa não tinha meio de transporte para ir. Cara, isso era assim, incrível. Uma cesta de produtos premium da empresa. As Baden-Baden da vida, as Devassas da vida, que a gente não fazia na fábrica e que eles não teriam acesso a comprar no supermercado. Na época, uma Baden custava R$ 20 no supermercado. Eu estou falando de 2011, 2010, né? Um dia desse. Tudo bem, não façamos conta. E aí, gente, essas celebrações, e que elas sejam normais, sabe? Alguma gincana na saída do refeitório. Nossa, isso a gente fazia muito. Ah, vai vir algo novo, vai entrar um pilar novo e a gente precisa reforçar os conceitos daquele pilar. Gincana na saída do refeitório, fato. Ô Gil, vamos pegar um gancho então sobre isso que você está falando e passar a bola para a Dávia e falar o seguinte, ô Dávia, isso Passa. tudo que a Gil falou não é abraçar árvore? Não, passa bem longe, na verdade, né? E aí, só para contextualizar a brincadeira, né? A gente estava falando antes do pessoal entrar que eu não sou do tipo de RH que abraça a árvore, né? Eu adoro Não as mesmo. árvores, mas eu não abraço elas. E o que que eu quero dizer com isso, né? Que a gente trabalha muito forte com a condição da estratégia mesmo, do quanto que as ações de gente gestão, né, de pessoas, elas podem impactar na organização. Então, todas as ações lúdicas, elas são extremamente relevantes. Inclusive, eu adoro fazer, né? Sou a rainha das dinâmicas de grupo, então adoro esse tipo de demanda. Mas a gente sempre vai precisar entender como que ela impacta no resultado, né, da organização. O que que a gente quer receber com aquilo? Então, eu e a Ju, a gente, na verdade, não só eu e ela, né, mas a equipe de TPM, a equipe de GG, que lá a gente chamava de DHO, a gente adorava um evento. Então, sempre tinha movimentos nesse sentido, né, de eventos, de gincanas, de dinâmicas, tudo era um grande evento, mas sempre com um porquê, né? Então, por isso que não é o abraçar a árvore, né? Não é bonitinho porque é bonitinho. E sim, qual o impacto que aquilo vai gerar na organização. E aí, quando você fala, né, quais são as estratégias que a gente pode fazer para engajar as pessoas. E aí, os pontos que a Gil colocou aqui, eu trago muito fortemente essa condição do sensibilizar as pessoas. Então, o primeiro item lá, que é o desdobrar objetivos e metas, ele parte de um pressuposto de que as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo. Então, essa é a grande questão. Assim, eu acho que, Dava, eu devia ficar rica de vender esse negócio, né? Vamos vender isso, Bruno, em algum lugar. Não tem segredo diferente. Quando você sensibiliza as pessoas, quando elas entendem o porquê que elas estão fazendo as coisas, tudo fica muito mais fácil. E aí é que eu puxo a sardinha aqui para a minha área, né? O porquê que a área de RH precisa estar envolvida nas demandas de melhoria contínua, de excelência operacional. Por que que era tão diferente a nossa fábrica, né, lá em Horizonte? Porque a gente tinha isso muito forte. E aí eu também vou dar bastante crédito aqui para a área da Gil, porque qual é a grande questão? Uma área que implanta melhorias, né, que implanta excelência operacional, ela geralmente é repelida pelos colaboradores, porque lá vem inventar coisa. Antes eu operava uma máquina normal, agora eu tenho que fazer uma tal de uma LPP para explicar para o outro colaborador o que foi que eu fiz nessa máquina.
Então, se a área de excelência, né, ela também não for parceira, não estiver próxima, não estiver no chão de fábrica, não tiver contato com as pessoas de fato, ela vai ser repelida, né? Então, essas duas áreas, o RH e a área de excelência, ou quem for fazer a excelência, não precisa nem ser uma área específica, né? Qualquer setor, qualquer gestor que quer implantar movimentos que geram mudança, precisa entender que o ponto principal é a sensibilização. As pessoas precisam ser envolvidas desde o começo, porque a mudança ela é natural. Você não quer sair da sua zona de conforto. A pessoa mais aventureira que existe na face da Terra, o coração vai acelerar na hora que tem uma coisa que ela sempre fazia e ela vai precisar mudar. Então, essa sensibilização, ela é fundamental. E aí, Bruno, em alguns momentos a gente vai precisar fazer coisas que parecem abraçar a árvore para fazer esse fim, né? Desde que tenha que seja tenha um alicerce em alguma coisa. O que é que eu espero com essa demanda? O que é que eu espero com essa atividade? Onde eu quero chegar? Né? Então, esse é a grande questão aqui. E eu também queria aproveitar aqui para pontuar as coisas que a Gil trouxe, né? De celebrar as conquistas, elas também são fundamentais. E aí a psicologia explica, né, que nós somos seres que precisam de reforço, seja ele positivo ou negativo. São os reforços positivos ou negativos que moldam os nossos comportamentos. E aí o reforço positivo, no momento em que eu celebro uma conquista, ele faz com que eu queira repetir aquele comportamento. E aí eu vou puxar novamente para uma atividade de liderança que ela é obrigatória, que são os feedbacks. Então, eu preciso comemorar os resultados coletivos e eu preciso reconhecer as performances individuais, né? Então, através de feedback de reconhecimento, através de feedback até de correção em alguns momentos, né? Os de ajuste de performance, mas eu preciso sempre lembrar que o reforço, ele é uma condição natural de qualquer ser humano, né? Na verdade, qualquer ser vivo, não é nem só os humanos, né? Toda vez que você reforça um comportamento, aquele comportamento tende a se repetir. Então, se você quer uma repetição de um comportamento positivo, celebre as conquistas, dê feedback, reconheça as pessoas. Se você não quer, fique do jeito que está, não diga nem A, né? E siga a seguinte máxima, né? A ausência de um feedback já é um feedback. Então, isso assim é para me matar quando eu escuto algum gestor, né, em pleno 2024 falar isso. Então, não, a ausência de feedback não é um feedback. Então, as pessoas precisam saber quando elas foram bem e quando elas não foram. Então, reconheça, né, celebre, faça realmente as pessoas entenderem que elas estão indo bem. Então, espero não ter me delongado muito aí Muito na legal. árvore, Bruno. Muito legal. A forma como vocês estruturaram e explicaram demonstra a base quando a gente fala sobre o Lean, que é o respeito às pessoas. Uhum, A gente não Sempre. está falando de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente uhum. está falando sobre respeitar a individualidade das pessoas, desafiando-as a que elas sejam melhores a cada dia e que elas entendam o propósito da companhia para aí sim entregarem valor. E eu acredito que dessa forma a gente sai do tom pejorativo que é abraçar árvores, que são aqueles eventos que as pessoas se divertem, mas não conseguem encaixar no dia a dia delas e elas só saem mais animadas, mas o outro dia tudo Tudo volta volta ao como era normal. antes, né? Agora, um aspecto bem interessante quando a gente fala sobre as estratégias, e vocês deixaram muito claro sobre isso, é um ponto de partida, né? Então, um ponto de partida para a gente iniciar, para fazer manutenção de um programa de melhoria, como vocês disseram, isso tem que ser constante, tem que estar atento às necessidades, mas tem um aspecto muito importante, que é a resistência de algumas pessoas. Tem uma forma que eu sempre considero isso por muito tempo, que a mais perigosa é aquela resistência pacífica. Hum? É. Essa é aquela venenosa, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Primeiro, como identificar essas resistências e como que pode superar essas resistências para que o programa de melhoria ele possa avançar. Deixa eu começar puxando aqui, Gil, essa resposta, assim, que eu vou também
reforçar uma coisa que eu acredito muito, né? Eu acredito muito na liderança. Eu acho que só a liderança tem capacidade de mudar um cenário, né? E aí as lideranças, elas precisam estar cada vez mais próximas das pessoas. De novo, a gente volta sempre para o mesmo ponto, né? São as pessoas. A resistência, ela vai ser natural, como eu já disse ainda há pouco. Então, toda vez que eu vier, pode ser a coisa mais legal do mundo. Alguém vai dizer, nossa, mas daquele jeito era mais legal. Então, até um benefício, uma coisa nova que você vai implantar que é positiva, alguém vai dizer, nossa, mas antigamente era mais legal. Então, a resistência ela vai ser natural. Como é que eu vou identificar quem são as pessoas que resistem, quem são as pessoas que não resistem, né? Sejam eles os rebeldes, que são os que resistem na cara, ou sejam eles os silenciosos, que foi o que o Bruno acabou de falar. Proximidade. Então, os gestores, eles precisam estar junto das pessoas, eles precisam conhecer as pessoas. Eu costumo brincar, né, que eu como gestora, como líder mesmo, né, não como RH simplesmente, mas como líder da minha equipe, eu quero saber qual é o sabor preferido de sorvete do meu colaborador. Ah, Dávia, por que que isso importa? Importa porque isso gera conexão. É o que a gente chama de liderança humanizada. Então, a liderança humanizada é quando eu me conecto com as pessoas. E se eu não consigo essa conexão, eu não tenho como ler, como identificar se aquela pessoa é uma resistente silenciosa, por exemplo. Se ela é uma resistente que toda vez que vai para a reunião ela balança a cabeça e diz, ok, legal, tá bom. E o gestor não é próximo dela, não entende qual é a maneira com que ela se comporta, não entende as mensagens subliminares que ela deixa no ar, ele nunca vai identificar que essa pessoa é uma resistente em segredo, né, em sigilo. Então, eu entraria muito nessa linha, Bruno, de proximidade. E guardem esse termo, liderança humanizada. A liderança, ela pode ser exercida por poder, né? Quando eu tenho um cargo que me dá esse poder. Então, eu sou um gerente, eu sou um coordenador, eu sou um diretor. E a liderança, ela pode ser influenciada através de uma condição tácita. Eu simplesmente inspiro as pessoas. Às vezes, até um estagiário tem capacidade de ser uma liderança, né, e um diretor não tem. Por quê? Porque aquele estagiário ele inspira de alguma forma aquela outra pessoa. Então, a liderança humanizada, ela traz muito disso, gerar conexão. No momento em que eu gero conexão, eu consigo identificar os sinais, que é a grande questão. As lideranças estão com os olhos vendados com relação aos sinais que as equipes dão. Elas dão sinais a todo momento. E não é só o absenteísmo, não é só o chegar atrasado no dia a dia de trabalho, não é só dizer que vai entregar uma demanda e não entregar. A condição dos sinais do quão engajado ou desengajado o colaborador está, ele está no dia a dia, no sentar junto e entender, e aí como é que está essa demanda aqui, X ou Y? E aí você consegue identificar, às vezes, só no sentimento, né? Só no olhar para a pessoa, na maneira com que ela se comporta. Então, são sinais sutis, né? Lideranças, fiquem atentos a essa condição, né? Liderança humanizada é onde a gente consegue realmente gerar resultado e acabar cada vez mais com as resistências às mudanças, sejam elas quais forem. Aí sou eu que vou fazer a piadinha agora. E liderança humanizada não é abraçar a árvore. Gente, Pelo a amor Davi, de ela Deus. não abraça a árvore, tá? Ela já foi minha business partner, e eu sei que ela não abraça a árvore. E aí tem uma outra coisa que vale a gente falar, que é assertividade. Só que uma assertividade com empatia. A liderança humanizada é você estar conectado com a pessoa, mas não é passar pano, tá? Não é simplesmente, não entregou, não, tadinho, coitado. Não. É entender o porquê. E aí, gente, não existe coitado, não existe tadinho. Você conhece a pessoa, você sela contratos com ela. Ela não te entrega, você vai perguntar: o que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? Aconteceu. Você vai perguntar. Cara, chega uma hora que chega. Porque ela começa a dar um exemplo negativo para as outras pessoas da equipe. E se você, como líder, não toma uma postura dura, e às vezes a postura dura é desligar essa pessoa, você é visto como um gestor que está passando a mão para quem está te fazendo de bobo. E aí o restante da equipe começa a se desmotivar.
e não vai entregar, e não vai engajar. O que a Gil colocou aí, né, com relação a empatia assertiva, né, que é uma metodologia que eu acredito demais, né? Então, a empatia assertiva é dizer o que tem que ser dito, porém, com o respeito e humanidade, né? Então, a humanidade no sentido de entender, e aí a gente entra muito na condição da empatia. O problema é que a gente romantiza muito as coisas, né? Então, eu romantizo muito a condição de ser humanizado, eu romantizo muito a condição de ser empático. Ah, não, porque isso é coisa de RH, né? Isso aí é coisa de gente de humanas. Eu imagino que aqui, como todo mundo da indústria, deve ter um monte de engenheiro aqui no meio, né? Então, não é coisa para engenheiro, não. Não, né? A questão não é essa. Ser empático e ser humanizado não é ser bonzinho, não é ser, tadinho dele, não é assim, né? Então a gente tem técnica, inclusive, para fazer isso. É dizer o que tem que ser dito, é ser firme, é ser duro quando precisa ser duro, né? É dar um feedback estruturado, é dar feedbacks corretivos, é dizer o que precisa ser dito, porém, com respeito, com cuidado com o outro, né? Então, entendendo que o outro é um ser humano, uma pessoa que tem seus traumas, tem as suas condições de família. Então, a gente precisa parar de romantizar e achar que ser empático é ser gente boa, né? É ser legal, ser da galera. Não é isso. A gente passa longe, né, da empatia ser essa condição de ser da galera. Não é isso, gente. É muito além disso. E, de novo, se você está junto, se você está próximo, você consegue dar, né, um feedback corretivo, por exemplo, para a mudança de comportamento, de uma maneira altamente dura e respeitosa, e a pessoa sai te abraçando, te agradecendo pela oportunidade que está dando para ela de se desenvolver, né? Então, é isso que é a liderança humanizada, é isso que é a empatia assertiva. Muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui da Lilian. Eu queria que vocês ficassem à vontade também. Coloca aqui no chat se está fazendo sentido o que a gente está conversando, se vocês têm considerações, perguntas. Então vamos lá. A Lilian Barbosa pergunta aqui, ó. E quando temos lideranças intermediárias resistentes? Resistência sigilosa. Qual é a estratégia para transformar e não deixar isso atingir a equipe daquele líder? Quando não está na sua mão o desligamento deste líder, por exemplo. É um desafio e tanto, né? Porque a gente tem um grave problema quando as lideranças são resistentes, porque a liderança ela é o espelho, ela é o exemplo. Então, existe uma grande chance de um líder resistente ter uma equipe resistente. Então, se eu não sei se a Lilian é da área de gente ou se ela é gestora, né? Mas Ela é a gestora de TPM da Raimundo da Fonte, legal. corporativa. Então, prazer. Ela era eu. Eu sei Entendi. exatamente o que ela está fazendo, Então, é falando. uma condição de cliente, eu imagino, né? A relação É, de cliente de áreas diversas. Então, a minha estratégia, quando já aconteceu isso com a gente também, né, Gil? sim. A nossa fábrica não era um sonho, não. Assim, tinha dificuldades, tinha problemas também para resolver. Mas aí eu vou voltar para o que eu comecei a falar, da liderança ser um espelho. Tudo é uma cascatinha. Uma liderança intermediária te dá trabalho. Vamos ver como é que está a tua liderança acima dessa liderança intermediária? Essa pessoa é patrocinadora do programa, né? Ela é alguém que você pode contar, que realmente, no nosso caso, o nosso gerente industrial, que era o gerente máximo, né? O gestor máximo da fábrica, era compradíssimo, assim, ele era patrocinador, sei lá, não sei nem dizer, ele não era nem patrocinador, ele era o dono mesmo do negócio, assim, de o quão ele validava a ferramenta. Então, para a gente era mais tranquilo, por quê? Quando a gente tinha uma dificuldade aqui, né, que a gente não conseguia ir direto naquele alguém, no caso da Gil, por exemplo, tinha as business partner, né, que na área dela era eu, mas a gente tinha uma colega minha que fazia outras áreas. A gente também podia contribuir nesse sentido. Quando o RH é muito parceiro de negócio da área de excelência, né, a gente consegue ajuda nesse sentido. Sim.
Então, a Ju chegava para mim dizendo, ó, tô com um problema com fulano tá me dando trabalho, não tá fazendo as demandas, promete e não cumpre. A gente, como business partner, ou eu, ou a minha colega, se esse gestor fosse da minha área, eu ia lá meio que comendo pelas beiradas e fazendo algum tipo de sensibilização. Quando era da outra área, a minha outra colega fazia isso. Mas quando não dava certo, a gente subia para o próximo nível, né? Que era o nosso GI, que era um cara super patrocinador da ferramenta. Então, era assim que a gente costumava trabalhar. Mas eu, em resumo da ópera, assim, que eu responderia para essa pergunta tente ajuda dos teus RHs, das pessoas que podem te ajudar ali de maneira intermediária, né, como parceiro de negócio, na sensibilização, traga essa pessoa para perto. Notou que essa pessoa é a pessoa mais punk, assim, de resistência, é essa pessoa que você tem que estar perto. Não é aquela que te dá, que te entrega resultado, que faz tudo que tu gosta que ela faça, não. São os resistentes que você tem que se aproximar. Tá junto, tá no chão de fábrica, ir lá, perguntar o que está acontecendo, vamos fazer junto? Ah, tu tá entendendo isso aqui? Ah, eu vou contigo, né? E aí, então, a gente ainda tem a condição de pedir ajuda aos universitários, no caso, o gestor superior dessa pessoa, para nos ajudar nesse processo também. O Dávia, você está falando, pegando um trecho ali do livro A Arte da Guerra, né? Sim, De Sun Tzu. Ele sim, fala sobre o inimigo, é, mantê-lo perto, mas serve aqui para exatamente. essa pessoa que está oferecendo uma resistência, né? Sim. Você precisa estar Mas monitorando o que ela está observando, agindo, falando. exatamente. Você sabe que essa é uma estratégia de vida que eu tenho na minha profissão, né? Então, como RH, eu lido com muitos gestores e gestores difíceis, inclusive, né? Pessoas que realmente têm ali resistência ao RH. Então, eu já vivi isso, não sei nem contar quantas vezes eu já vivi isso, né? De chegar num ambiente e ter um gestor que me repelia, justamente, e não tem jeito. Se você não comprar ele, não adianta você comprar todos os outros, o seu trabalho não vai ter o resultado que você precisa, porque um só que mina o projeto é o suficiente para o teu projeto não ter o engajamento que você precisava, né? Que você precisa para entregar resultado. Então, é uma estratégia real. Esteja perto das pessoas que te dão mais trabalho, porque são elas que vão te ajudar. E elas contribuem, inclusive, porque às vezes a gente fica pensando, né, que essa pessoa só vê o lado negativo porque ela é chata, porque ela não entende o resultado. Às vezes não é. Às vezes é porque ela que vive o dia a dia. Às vezes é ela que está calçando o sapato, está apertando no dedo dela, não é no teu. Então, quando você se aproxima dessa pessoa, além de você conseguir, né, um aliado para isso, você ainda consegue também melhorar o teu processo. Porque se está doendo no pé dele, pode ser que seja só porque ele é chato. Acho pouco provável. Possivelmente tem alguma coisa no meu processo que eu também preciso ajustar. Então, você só ganha quando você se aproxima dessas pessoas. Precisa de uma energia grande, né? Você dedica uma energia grande, não é fácil, mas os resultados vêm. A Thalita coloca aqui, e isso é uma tarefa desafiadora e que a Hum, gente aprende muito, porque aos poucos vamos entendendo as objeções da outra pessoa. exatamente. Que é a história do pezinho que está apertando, né? Você só vai entender por que que ela está reclamando tanto quando você entender o que é que está incomodando. Por que que é tão difícil? Né? E aí, de novo, né? Esse é também uma característica muito forte minha, talvez por isso que eu e a Gil nos demos tão bem nessa época do que trabalhamos juntas e do projeto que a gente fez junto. Eu vim de operação, né? Então, assim, eu nasci na operação, no chão ali da minha primeira empresa. Então, eu vivi todas as etapas na minha carreira. Então, quando eu chego no RH já estou no RH, é como se as pessoas têm o RH assim como um pessoal que vive numa bolha, né? Que acha que tudo é rosa. E não é tudo rosa, e eu sabia que não, eu sei que as coisas não são tudo rosa, porque eu já vim lá da operação, então fica muito mais fácil eu entender de onde vem. Então a gente precisa entender que as coisas acontecem lá, né? O que a própria TPM fala, a história do Gemba. A gente
gente tem que ir lá. Não adianta a gente na salinha com ar-condicionado bonitinha ali, se a gente não for lá entender o que é aquele calor, usando aquele jaleco, aquela touca, né, para A entender realmente bota. a nossa botinha, né? Eu odiava, tá, gente, usar aquele negócio, não vou mentir, não, né? O dress code eu detestava. Mas, né, o que eu capturava lá embaixo não estava escrito, assim, do quão valioso era as visitas no Grêmio. Era muito valioso, porque E assim a aí gente eu consegue entender vou, como funciona. Até pegar eu um vou dar o meu gancho nisso, contraponto. Ô Gil, rapidamente. Esse é um Tá. comportamento, não é muito comum para RH, né? Não, É Mesmo justamente isso que eu quero falar. não, porque isso não é muito comum, né? Aliás, eu não é. queria colocar aqui para o pessoal um outro aspecto que não é tão comum assim, haver uma parceria entre a área de excelência operacional e o RH. Se vocês coloquem aqui no chat se isso acontece com vocês, essa parceria, sim ou não, na empresa de vocês. Geralmente, em geral, o RH faz gestão disso do café, do ar-condicionado, né? E Pronto. quando a gente traz o Lean, o Gemba, isso tudo muda de figura, né? Você queria falar a respeito disso também, né, Gil? Justamente isso, Bruno. E é uma coisa que eu tenho visto em alguns clientes meus hoje. Essa questão, excelência operacional é coisa da indústria. Eu sou o RH. E não é, gente. Nós acabamos tendo uma visão muito prática da coisa, até pela nossa área de formação. Quem está ali nas áreas fabris vem de exatas. E para a gente é um desafio entender o comportamento humano. Não é à toa que a gente tem psicólogas na fábrica, profissionais de RH, do mesmo jeito que a gente é treinado para a técnica, né, para um exato, para o cartesiano, eles são treinados para fazer uma leitura do comportamento das pessoas. E aí, quando o RH ele vai para o chão de fábrica, ele enxerga coisas que a gente não enxerga. Ele vai enxergar esses comportamentos que estão adequados com os valores da empresa e com o que a gente espera, comportamentos que não estão adequados. Então, isso era muito rico, né? Uma outra coisa que meu time parceiro de RH fazia e que eu nunca vi nenhum outro RH fazer. Quem era BP de cada área, as meninas iam para as nossas reuniões de área. É. Cara, o pau truando, gerente, gerente de manutenção com a coordenação toda, aquele auê que a gente sabe que é dentro de manutenção, que é dentro de produção, e as meninas lá caladas, observando tudo. Depois podia esperar que a gente, gerente, ia ser chamado numa salinha para dizer, olha, aconteceu tal coisa, você tomou a postura correta. Aconteceu tal coisa e você não tomou a postura correta. Não é assim que você vai conseguir conduzir seu time. Então, acabava que ajudava a gente no dia a dia. De, ó, vai por aqui, vai por ali. E lá no chão de fábrica, até com o operador passa a ter uma imagem diferente, quebra essa história do RH ser aquela área que contrata e demite. Uhum. Essa é a visão que as pessoas de chão de fábrica têm do RH. Chega alguém do RH, putz, alguém vai ser demitido. Para, gente. É. Só que isso acontece porque está justamente assim, literalmente, de salto alto, no mezanino, numa sala com ar-condicionado, que só chega perto de você no dia de te entregar a cartinha de demissão. Que nem foi o RH que decidiu na maioria das Que vezes. nem foi o RH que decidiu, exatamente. E aí, quando tem essa proximidade do Gemba, as pessoas passam a enxergar a área de RH verdadeiramente como parceiras. Ah, estou querendo fazer um curso, estou com vergonha de pedir para o meu gestor.
ia lá no RH, conversava com as meninas, fazia aquele meio de campo, ou então, tô com vergonha de contar para o meu gestor que eu estou me separando, por isso que eu estou com um problema, estou chegando muito atrasada, tal. Ia lá, conversa, criava uma relação de confiança, né? E a gente não tinha falado ainda dessa palavra aqui. Engajamento tem que ter por trás uma relação de confiança. Das pessoas confiarem que você está conduzindo elas por um caminho correto. E tem que ter uma outra coisa também, humildade. Porque o caminho da excelência operacional, ele é um caminho que o tempo inteiro você escreve algumas coisas, você melhora e você apaga o antes. E precisa ter uma humildade gigantesca de dizer, putz, não foi certo o que a gente fez. E aí eu vou falar coisas bem simples. Tal formulário que a gente criou não foi legal. A gente viu uma outra forma. Traz, vai de novo no chão de fábrica, pede desculpa, bora, vamos junto. É o estar junto, gente. É muito fácil você só cobrar, você fazer auditoria de 5S, auditoria de case, ou bater nas pessoas nas reuniões porque não entrega resultado. E eu estou dizendo isso porque eu bato, tá? E bato bem. Mas aí tem que ter o outro lado, do entender o porquê, do entender o que está acontecendo e dizer, beleza, não entregou, apanhou, né, bichão? Vamos junto que eu vou fazer agora contigo. Da próxima, tu não apanha mais. E nem passa mais vergonha. Então, é, é uma mudança de chave para o RH também, sabe? A Andrea Piazza, inclusive, ela comenta a respeito disso, né? Essa falta de proximidade, na maioria das vezes, é uma das causas dos insucessos dos programas de RH, o tiro no pé. Sim. Pessoal, e aí eu queria falar o seguinte, antes da gente começar, Gil e Davi, eu falei para vocês que se o papo fosse bom, ia acabar rápido. E isso Isso. aconteceu. Estava olhando agora, ia para o relógio, digo, Eu acabei de olhar no caramba! relógio. O tempo voou. Então vamos lá. Primeiro, eu vou deixar aqui no chat para o pessoal que agora no dia 5 de junho a gente vai realizar a 28ª edição do Fórum Nacional Lean e vai ser a primeira edição em Fortaleza. Então eu quero Venham. convidá-los, todos que estão aqui online com a gente, para o pessoal que vai ver depois gravado. Eu deixei aqui o WhatsApp e também meu e-mail, tem um cupom de desconto. Quer participar? Manda mensagem para mim. Gil, Dávia, vou pedir para vocês fazerem considerações finais e agradecer muito. O papo foi muito bom. Legal. Bom, para minhas Vamos. considerações finais, deixa eu só puxar aqui a sardinha porque eu sempre vendo, né, como importância. Lideranças, todos vocês fizeram uma escolha. Ninguém colocou um revólver na cabeça de ninguém para oferecer uma função de liderança, né? Ninguém foi coagido a aceitar um papel de liderança, um papel de facilitação, mesmo que não seja uma liderança oficial. Então, assuma a responsabilidade. O que que isso quer dizer? Contato com as pessoas, conexão com as pessoas, feedback para as pessoas, humanidade, independente, né, da ideia romantizada que a gente escuta. Então, humanidade, de novo, não é ser bonzinho, não é ser gente boa, tá? Humanidade é respeitar o outro pelo que o outro é. Então, façam de tudo para que estejam próximos das pessoas que vocês convivem, sejam elas seus liderados diretos, sejam elas pessoas que vocês precisam ali no dia a dia de alguma forma. Então, isso é uma coisa que eu preciso sempre reforçar. E o último ponto ainda sobre esse tema: não existe liderança sem exemplo. Não existe. Não existe, não existe, não existe. Procurem em qualquer literatura, né? Vão para Harvard, vão para Stanford, vão para MIT e vocês não vão achar uma forma de liderar que não seja pelo exemplo. Então, quer mudança? Mude você. Né? Quer influência? Influencie você. Quer engajamento? Engaje você. Então, essas aí são as máximas que eu sempre carrego comigo quando eu falo, e eu não posso perder a oportunidade de falar aqui com mais de 20 pessoas sobre isso, tá? Sejam humanos e liderem pelo exemplo.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Gil, você quer trazer alguma mensagem? Quero, gente, tem um outro ponto que eu trabalho muito forte, quando eu me dei conta de que eu não era profissional de método, eu era profissional de gente, né? E, assim, já trabalho com método tem 15 anos. Então, eu comecei menina ainda. E qual era meu papel e responsabilidade? Era fazer o método dar certo, né? E aí chegou um ponto na minha carreira, opa, não é bem assim. Eu não sou multiplicadora de métodos ou ferramentas, né? Eu trabalho pessoas. E aí foi quando eu me dei conta de trabalhar a propósito. E aí, para terminar, eu queria trazer uma frase que traz muito isso e que eu procuro usar no meu dia a dia. Qualquer pessoa precisa de um porquê. Então, levem para as pessoas conhecimento, levem propósito. Elas precisam entender o porquê fazer cada coisa, né? O porquê a empresa agora está buscando excelência operacional. Por que ela está buscando agora a linha, o TPM, o que for, gente. O que for. Por quê? E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E isso é verdade, tá? A gente, quando sabe o porquê. Então, todos os meus treinamentos eu passei a fazer assim. Primeiro eu explico o porquê. Ou eu capto das pessoas, por que que você está aqui? E aí a gente vai desenrolando. E aí mais algumas dicas, gente. Engajem as pessoas na simplicidade. Muitas vezes, você ser recebido num treinamento com uma música, com uma dinâmica de quebra-gelo, com coisas muito simples, isso já vai criando uma relação de confiança ali entre vocês, né? E aí você já vai, porque você vai desarmando e vai recebendo as pessoas de uma forma sem armadura, sem máscara. Tem muito disso, tá? E aí terminava a mandar um beijo. Estou vendo que tem aluna minha, tem amiga, tem cliente aqui. Beijo, gente. Obrigada pela presença. E reforçar o convite do Bruno. Venham para o Ceará, venham para a Terra do Sol. A gente está preparando um evento maravilhoso, super rico, para compartilhar todas as boas práticas que a gente tem aqui no Ceará. Obrigada, Bruno, tanto pelo convite para o evento, quanto pelo convite para a live de hoje. É isso, pessoal. Até amanhã. Essa live já vai estar disponível no YouTube. Vocês podem entrar lá e deixei o link aqui no chat. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado novamente, Gil e Dávia. E valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Beijo, tchau, gente. tchau.